Bom dia, quinta-feira, vamos lá para mais um dia de devocional. Os nossos devocionais de terça e quarta haviam saído no canal, mas eu vi ali que teve um errozinho e a gente precisou excluir os vídeos. Então, hoje, quinta-feira, eu tô gravando esse devocional, já passou das 4h59, obviamente, mas vou gravar de novo pra gente seguir a ordem, porque geralmente na hora de gravar os vídeos, eu gosto de falar bom dia e gosto de falar o dia, né? Então não fica legal publicar o vídeo de terça no dia de quinta-feira, por exemplo. Então eu vou passar a gravar, quando eu for gravar todos de uma vez, a gravar sem falar os dias, porque assim fica mais fácil quando eu precisar repor o vídeo. Então vamos lá, hoje, quinta-feira, o tema do nosso devocional de hoje é tornando-se amigo de Deus. Hoje eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, como já está no meio do dia. Eu não ia gravar agora, porque já passou das 4h59, mas a intenção é que a gente finalize esse devocional ainda esse mês. E se eu não fizer isso, a gente vai ter que estender para março. Então, nossos devocionais vão sair de segunda a sábado, mas como aconteceu de terça e quarta ter que excluir o vídeo, né, de não sair aqui para vocês, eu vou publicar essa semana no domingo também, beleza? Então vamos lá, tornando-se amigo de Deus. O versículo-chave de hoje é Romanos 5:10. Assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo amada, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Agora que eu lembrei que eu esqueci de colocar o microfone para gravar, para ficar melhor, para vocês escutarem minha voz. Não vou encerrar esse vídeo para vocês verem mesmo que os bastidores aqui é real. Vou pegar o meu microfone, vou colocar ele agora, e aí a minha voz fica melhor para você escutar. Vamos lá, então. No devocional anterior, a gente falou sobre, deixa eu voltar aqui, a essência da adoração. Ou seja, que o nosso propósito de vida, ele envolve o quê? Em adorar a Deus. E adorar a Deus a gente consegue adorar, não é só lá na igreja, mas é no dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, enfim. Tudo que nós fazemos durante o nosso dia, nós estamos adorando a Deus ou não? Essa é a pergunta que deve se fazer. E se a resposta for sim, já é um bom sinal de que você está vivendo seu propósito de vida. Agora vamos lá então, tornando-se amigo de Deus. Por quê? É importante adorar ao Senhor, a gente sabe disso, mas existem cristãos que não têm amizade com Deus. E na Bíblia a gente não vê que falar que todo mundo, obviamente, né, com certeza somos amigos de Deus quando a gente quer ser amigo de Deus. Mas Deus deixa muito claro que, por exemplo, Abraão é um amigo de Deus. Então, existem pessoas que buscam tanto uma intimidade, tanto uma proximidade com Deus, que tornam-se amigos de Deus. E eu e você devemos fazer isso. Porque quando a gente se torna amigo de alguém, a gente consequentemente tem mais intimidade, fica mais legal a convivência. E isso é muito bom. Então vamos lá para o primeiro tópico. Deus não quer apenas serviços, Ele quer relacionamento. Exatamente isso que eu acabei de falar. Quando a gente se torna amigo de alguém, mas amigo mesmo, a gente não passa ali só apenas a dizer coisas boas, porque um desconhecido chega perto da gente, a gente cumprimenta. A gente não vai falar o que a gente pensa dessa pessoa logo de cara, até porque a gente nem conhece. Já um amigo, se ele pede um conselho, a gente vai dar um conselho, mesmo que ele não goste, mas a gente sabe que é o conselho que ele precisa. Então, quando a gente tem um relacionamento com alguém e é um relacionamento mais profundo, a gente tem essa liberdade de falar, e com Deus é a mesma coisa. Quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais profunda é a sua relação com Ele, e Ele consegue dizer para você onde você está errando, o que é que você precisa melhorar. Então, através dessa amizade com Deus, as coisas na sua vida começam a mudar. É aquilo que eu sempre falo. Não significa porque você descobriu o seu propósito de vida, porque você vai viver o seu propósito de vida, que tudo vai dar certo na tua vida. Não é assim que funciona. Mas você passa a viver melhor, com mais consciência, com as atitudes corretas. Você passa a, de fato, se tornar um cristão de verdade. O segundo tópico é: amizade com Deus é iniciativa dele, não conquista humana. Então vamos lá, o que isso significa? Desde o início, desde a criação do mundo, Deus criou o homem para ser amigo dele.
Deus não te criou para ser um inimigo ou só para você ser só um servozinho dele que tem que ficar dando glória, glória, glória. Óbvio que Deus merece toda a glória, tá bom? Não estou dizendo isso. Mas Deus, ele quer mais de você. Ele não quer que você fique só lá no púlpito da igreja com as mãos para cima falando glória a Deus. Não, ele quer que em casa você dobre os joelhos ou enquanto você está trabalhando, você fale com ele. Ele quer isso de você. E desde o início Deus criou você com essa intenção. O terceiro tópico é Deus revela seus planos aos amigos, ou seja, Deus ele tem um plano para a vida de todo mundo. A gente escuta muito isso, que Deus tem um plano para sua vida, que Deus tem algo incrível para realizar na tua vida. A gente sempre fica pensando, pelo menos eu penso, que negócio que é esse que tem para minha vida que ele não fala, né? Mas Deus ele só fala, ele só revela a você os planos dele para sua vida se você buscar intimidade. Deus não vai falar com você se você não tá nem aí para ele. Se você passa o seu dia inteiro num celular e não pega nem um pouquinho na Bíblia. Para você escutar a voz de Deus, você precisa ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, não tem como você escutar a voz de Deus. Não adianta você falar, que eu sou cristão, mas um cristão que não lê a Bíblia, que não ora, é feio, né? E não é só questão de ser feio, mas não tem como você ter intimidade com Deus se você não busca relacionamento com Ele, principalmente dentro da tua casa, tá? O próximo tópico é religião cria distância, amizade cria proximidade. Ou seja, religiosidade mata. Eu já ouvi essa frase. E religiosidade é o quê? É onde você vê tudo como pecado. Tem gente que acha até pecado você falar com Deus como seu melhor amigo. Eu tenho certeza pra você que se você chegar pra um cristão, né, que é um pouquinho mais antigo, se você... Aquela música da Isadora Pompeu mesmo, quando ela lançou Oi Jesus. Gente, foi uma polêmica. Na minha igreja, inclusive, na época, não ligo muito não, se você tá assistindo, você mas foi verdade. Eu me lembro que falaram que não era pra ficar cantando músicas onde chamam Deus de você, ou fala Oi Jesus, porque isso é errado. Tá, eu entendo que Deus ele é soberano, ele é majestoso, é poderoso, mas uma coisa é, na sua intimidade com Deus, você pode sim falar com Deus do jeito que o seu coração tá aberto para Ele. Não adianta de nada você todos os dias dobrar seu joelho e só falar poderoso Deus e não sei o que lá, usar palavras bonitas, chiques demais, só porque Deus é majestade, do que abrir o seu coração sincero. Então chamar Deus de você não tira a autoridade e o poder de Deus. Pelo menos não no meu ponto de vista. Deus nunca me castigou por chamar de você. Quando eu vou orar, eu falo Oi Jesus, oi Espírito Santo, meu Deus, você poderia... Eu tenho certeza que Deus ele não fica magoado comigo, porque se fosse pra ficar, então eu tava muito lascada já. De verdade. Então assim, para com essa religiosidade demais, de achar que pra você falar com Deus, você precisa só estar lá dentro da igreja, usar palavras difíceis que você nem sabe falar, vai subir lá na igreja e ainda fala errado. Fala simples, mas fala de coração, sabe? Próximo tópico é propósito não nasce de regras, nasce de relacionamento. Mais uma vez, não adianta você ficar criando regrinhas. Por exemplo, devocional. Eu gosto muito de fazer. No início que eu comecei a fazer devocional, eu ainda não tinha tanta profundidade quanto eu tenho hoje, de realmente ler e meditar. Eu tinha muita dificuldade em entender o que é meditar. E meditar nada mais é do que você ler um versículo e refletir sobre isso e aplicar na sua vida. Você precisa aplicar. Assim você meditou. E no seu dia a dia, aquela palavra que você leu vem na tua mente para você entender se você deve ou não deve fazer o que você está querendo fazer. Isso é meditar. É onde a palavra te toca o suficiente para você se lembrar dela. Só que tem gente que é muito cheia de regra. Faz o devocional raso. Por exemplo, eu vou acordar, eu tenho que fazer o meu devocional, mas por fazer o devocional, não é eu tenho que fazer o meu devocional para eu ter mais relacionamento com Deus, porque esse é um momento que eu escolhi ter um momento com Deus, não. É só para eu fazer o devocional para depois eu postar no Instagram. Isso é uma regra,
não é relacionamento. Agora, acordei, vou fazer uma devocional, você pode sim publicar no seu Instagram, eu publico no meu porque eu incentivo, mas, por exemplo, não são todos os dias que eu publico as reflexões que eu tenho, que eu penso, que eu li, não são todos os dias. Então, assim, cuidado em ficar criando muita regrinha de querer só dar um checklist lá na tua lista e foca mais no relacionamento, na sinceridade com Deus, que vai ser bem melhor pra você. E sem relacionamento, o nosso propósito ele vira um peso, né? Justamente porque se você não tem relacionamento com Deus, você não consegue entender o porquê que Ele quer que você faça alguma coisa. E aonde às vezes, é aquilo que eu já falei também, às vezes o seu propósito de vida é algo que agora não é algo que você quer muito fazer, não. Às vezes tem coisas que a gente não quer fazer na nossa vida, tem coisas que a gente luta contra e luta um bom tempo para no final das contas você acabar fazendo. Então, por isso que eu falo, obedeça a voz do Senhor, que vai ser bem melhor para você. Mas busque ter relacionamento porque justamente isso, o seu propósito vai se tornar mais leve. A sua vida vai se tornar mais leve. Vai ter problema pra caramba. Eu diria que os problemas eles aumentam. Uma pessoa normal, comum, tem problemas. Um cristão tem 2 vezes mais problemas que essa pessoa. Pode acreditar no que eu tô dizendo. Mas a diferença entre um e o outro é o quê? Quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais paz você tem em meio ao caos. E quando você vence uma luta que parece impossível, você fica aliviado, vem outra que é 3 vezes maior do que o que você passou e você pensa, o que eu passei não era nada. Então você começa a entender de fato isso. E o último tópico é, Deus quer caminhar comigo, não só ser obedecido. Deus, ele quer sim sua obediência, ele quer o seu temor, mas principalmente ele quer ser seu amigo. Ele te criou para ser seu amigo e o quanto antes você buscar esse relacionamento com Deus, eu tenho certeza que a sua vida ela vai melhorar. Então vamos partir hoje para o tema de reflexão durante o dia. Que Deus quer ele ser o seu melhor amigo e a pergunta para você meditar hoje, para você pensar no seu dia hoje é: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele frequentemente ao longo do dia? Se você tem dificuldade de falar com Deus ao longo do seu dia, e se você consegue fazer isso, coloca um despertador. Eu me lembro que uma vez, eu não lembro o porquê, mas eu estava pesquisando alguma coisa sobre glorificar mais a Deus. Eu não lembro se foi a Ana Paula Valadão ou se foi outra pregadora, enfim. Ela deu a dica de colocar a cada 1 hora um despertador. Toda vez que despertar, eu deveria falar algo para Deus. Algo no meu coração para Deus. Então, se, por exemplo, você tem problema com xingamentos. Eu xingo demais. Às vezes pode ser uma dificuldade que você tem. Uma coisa, isso é algo que você vai lutar. Tá tudo bem, né? Tudo bem não, mas dá pra gente resolver. Então, comece a substituir uma palavra ruim por uma palavra boa. Então, a cada 1 hora você pode falar, glorificar a Deus, falar algo legal, tá bom? Então, você pode fazer dessa forma. A mesma coisa é o relacionamento com Deus. Eu não sei o que falar. A cada 1 hora, conta o que aconteceu nessa 1 hora pra Deus. Sabe, imagina que Deus, o Espírito Santo, quanto antes você conseguir enxergar o Espírito Santo como seu amigo, imagina que é a sua melhor amiga, a sua mãe, a sua irmã, aquela pessoa que você, sabe, você gosta de conversar. Então, imagina que aquela pessoa do seu lado, você tá trabalhando, aconteceu alguma coisa, aí você vira e fala, não tem ninguém aqui, mas você vira e fala, Espírito Santo, você viu ali que acabou de dar problema no notebook? Eu já acostumei com isso, então toda vez que eu tenho problema, por exemplo, com o YouTube, na área do devocional, no WhatsApp, enfim, quando dá esses problemas técnicos, eu vou lá e falo, meu Jesus, por que isso tá acontecendo? Eu não sei, se o senhor me ajudar a ver o que tá acontecendo, eu não vou saber. Olha o que acabou de acontecer, isso aqui aconteceu, isso. Sabe, eu começo a falar com Deus de uma forma tão natural, como se fosse um ser humano. E funciona, tá bom? Tem coisas que às vezes, quando eu perco alguma coisa, por exemplo, gente, às vezes eu perco as coisas, eu não sei onde tá. Eu não faço ideia de onde tá. Por exemplo, a minha escova de cabelo. Eu perdi ela já tem umas 3 semanas que eu não acho. Só que assim, obviamente eu não procurei direito, porém, eu procurei sempre nos lugares mais óbvios que eu poderia ter guardado. E eu nunca imaginei que estava guardado dentro de uma bolsa no fundo de uma caixa, pra você ter noção. Mas, e eu não sei porque que eu fiz isso, mas
Quando eu perco uma coisa que eu sei que tá em casa, não tem como ter saído daqui, eu vou e falo, Jesus, eu já procurei em todos os lugares que eu podia e eu não consegui achar. Me mostra onde tá. Aí eu respiro, deixo passar a minha raiva de que eu procurei na casa inteira e não achei e volto a procurar. Volto um pouco mais calma, vou ver de novo uma coisa por uma. E aí é onde eu começo a olhar para os lugares não óbvios. Eu falo, bom, ali eu acho que não tá. Eu penso assim, mas eu não olhei, então eu vou lá. Eu vou lá e acho. Então assim, pra você ver, Ana, isso é bobo. Pra mim não é bobo. Porque é algo que eu já acostumei a fazer com Deus e que me ajuda. Porque se eu não tivesse falado, Jesus me ajuda a achar, eu teria ficado super estressada e tinha desistido de procurar. Como aconteceu nas semanas atrás. Se eu tivesse feito isso antes, com certeza eu já teria achado. Pode ter certeza. Então isso é só um exemplo que você pode tomar. E eu espero muito que essa palavra tenha tocado o seu coração e que você possa aplicar isso no teu dia a dia e viver a sua proposta de vida. Nós nos vemos amanhã, sexta-feira, tá bom? Compartilhe esse devocional com alguém que você gosta, com alguém que precisa escutar isso hoje e comece a praticar a sua amizade com Deus.